Boa noite, meus irmãos. Mais uma noite em que temos o privilégio de estarmos reunidos para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, sobre a doutrina espírita. Com muito carinho que recebemos todos vocês aqui, neste nosso canal do YouTube. Esta noite quem vai falar para nós será nosso irmão José Fernando, do União, Humildade e Caridade, com o tema Desencarnações Coletivas. Vamos, nesse momento, nos colocarmos à disposição do aprendizado, pedindo a espiritualidade amiga que nos intua favoravelmente. E de antemão agradecendo esses mentores espirituais benfazejos e ao Mestre Jesus, este amigo fiel que está sempre ao nosso lado na caminhada. Fiquemos todos com Deus, que assim seja. Boa noite a todos. Vamos refletir sobre um tema infelizmente atual, que está trazendo para todos nós sofrimento, angústia, no que se refere às desencarnações coletivas neste momento, ocasionadas pela pandemia do coronavírus. Então, a nossa reflexão será sobre essas desencarnações coletivas. E nós vamos, então, compartilhar a nossa tela para aprofundarmos o nosso estudo, também de uma maneira não apenas áudio, mas também visual. E neste primeiro momento aqui, estamos observando um slide e nele nós vemos uma destruição causada pelo derramamento de lavas vulcânicas em uma cidade no interior da Itália, que causou transtornos, destruiu instalações, residências e causou também perdas de vida e muito sofrimento. Então, diante de um quadro deste, nós ficamos refletindo, mas por que objetivo teria uma destruição assim? E qual seria o propósito de Deus, Criador de todo o universo, permitir situações escabrosas como esta? E foi nestas interrogações que Kardec formulou essa questão aos espíritos. Ele perguntou: destruição é uma lei divina? No Livro dos Espíritos, analisando a questão 728, onde Kardec perguntou se é uma lei da natureza a destruição, os espíritos responderam que preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Destacam-se aí duas palavras e elas nos trazem um conforto, um consolo, porque a destruição na realidade, o objetivo dela é causar uma transformação para a melhoria dos seres vivos, de espíritos, animais e todas as situações. E nós vemos que estas destruições, elas sempre ocorreram em toda a humanidade. A Terra passou por ciclos de destruições contínuos, em que seres vivos eram destruídos para renovarem-se e surgirem outros seres mais aprimorados. E então, até mesmo a teoria da evolução explica a necessidade deste sacrifício para que se melhore uma geração após a outra. Então, intrinsecamente, a destruição ela é feita para ocasionar a oportunidade de evolução das coisas e dos seres. Então, nesta conjuntura de destruição,
nos vem à mente uma frase dita, cunhada pelo químico francês muito conhecido das nossas escolas, Antoine Lavoisier. Lavoisier foi um cientista, um estadista, uma criatura de uma inteligência muito acima do normal. Era profundo conhecedor do direito, das ciências econômicas, das ciências da agricultura e até mesmo da administração pública. Era um cidadão honorário da França, recebeu várias comendas em homenagem às suas descobertas. E ele deixou essa frase que vem nos explicar com profundidade, com simplicidade e, ao mesmo tempo, profundidade, a questão da destruição. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Por que nada se cria? Porque, na verdade, diante de toda esta evolução tecnológica que a humanidade vem passando, nós percebemos o quê? Que o homem, por si mesmo, não criou nenhuma novidade, porque tudo que existe foi criado tendo como base as substâncias e os elementos que já existiam na Terra, no universo. Então, Deus nos dispôs tudo isto. O homem, ao chegar à Terra, não criou nada, já encontrou tudo, a natureza pronta a seu dispor para que o homem trabalhasse nela e conquistasse a sua evolução material e, consequentemente, espiritual. Porque primeiro vem a evolução material para depois vir a evolução espiritual. É até interessante a gente analisar essa questão de Deus e do universo, e nós, às vezes, pensamos como podem pessoas não acreditarem em Deus e acreditarem que uma força de um acaso vá mostrar tanta evolução, tanta beleza. É evidente que quando chegamos, tudo estava aqui. Então, alguém, algo, alguma coisa, uma inteligência, criou tudo isso que nós temos diante dos nossos olhos. A Terra, a natureza, o céu, o universo, os planetas, tudo isso Deus, que nós entendemos, Deus, não como um ser humano, mas uma inteligência superior, suprema, e cuja inteligência é a causa primária de todas as coisas. Quer dizer, tudo veio dele, porque quando aqui chegamos, tudo já existia. Portanto, a nossa evolução, ela se dá tendo como base os elementos da natureza. Então, por isso não criamos nada. A natureza já está criada, mas nós a transformamos com a inteligência que Deus nos dotou, a fim de que nós pudéssemos superar as adversidades da matéria e, ao mesmo tempo, transformá-la. Então, nesta reflexão, diante desses quadros terríveis de destruição, vale a pena perguntar, e o que fez Kardec na questão 733. Na Terra haverá sempre a necessidade de destruição? Então, nós iremos conviver aqui na Terra por séculos e milênios, necessitando de destruições para a nossa evolução? Não. Deus, na sua inteligência suprema, ele colocou um limite a esta destruição, a este sofrimento que as destruições causam. E o limite é este. Ele diz que essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Então,
a necessidade de se destruir para transformar, ela vai diminuindo à medida que o espírito encarnado, ele sobrepuja a matéria, quer dizer, ele domine a matéria de tal forma que ele possa construir situações mais perenes que não venham a trazer tanto sofrimento para a humanidade. É quando o homem espiritualizar a matéria. Por quê? As descobertas científicas já nos estão nos mostrando um caminho de descoberta da matéria. Os cientistas já mapearam o DNA dos seres humanos. E com esse mapeamento e a manipulação destes genes, essa manipulação poderá criar situações de menos necessidade de sofrimento aqui na Terra. Haja vista que a ciência já deu um grande passo na evolução, onde os médicos já conseguem operar, realizar uma cirurgia em um feto antes que ele venha à luz, ali já eliminando uma possível doença que este feto, ao se tornar um ser humano, poderia ter. Então, nós vemos que, à medida que a inteligência do homem avançando cada vez mais, e também, não apenas a inteligência, mas o espírito, o sentimento, o amor, o respeito à natureza for crescendo, o homem vai aos poucos se vendo livre do sofrimento que a destruição causa. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Olha aí, o desenvolvimento intelectual somente não basta para a nossa evolução. Pelo avanço intelectual, os cientistas criaram a bomba atômica, que a princípio destruiu 2 cidades do Japão, eliminando milhares de vidas em poucos minutos. Por isso que necessita também do desenvolvimento moral. Com o desenvolvimento moral, o ser humano não se preocupará mais com guerras, se preocupará com o bem-estar do seu irmão. E então, unidos, o sentimento de amor e o intelecto desenvolvido, teremos uma terra livre de sofrimentos e principalmente de destruições dolorosas. E com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Por que acontecem esses flagelos naturais, terremotos, vulcões em erupção, maremotos? Os espíritos responderam: para fazê-la progredir mais depressa. Olha só, é preciso que nós aceleremos a evolução da Terra, para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Vejamos só, a ciência já descobriu que o homem está aqui na Terra há mais de 25 mil anos. Olha quantos anos. Nas recentes descobertas em uma cidade do sul da França, de uma gruta, descobriu-se lá nessa gruta desenhos realizados por pessoas que viveram pela medida do carbono 14, verificou-se que ali já houve vida, pessoas estiveram ali há mais de 20 mil anos. E eles retrataram naquelas cavernas os costumes da sociedade aos quais participavam. E eram costumes bastante semelhantes aos nossos. E eles usavam técnicas de pintura
na caverna, tão importantes quanto técnicas que ainda são utilizadas até hoje. Então, a gente vê que a humanidade evoluiu muito pouco nestes anos. E nós percebemos o quê? Que depois da Segunda Guerra, há 76 anos já passados, nestes 76 anos, a humanidade deu um salto evolutivo grande. Muitas coisas se descobriu depois. Há 70 anos não se existiam maravilhas da tecnologia como nós temos hoje. Então, a humanidade está começando a acelerar o seu processo evolutivo. Já que nós estamos neste momento de transição planetária, nós já estamos percebendo essa situação. O tempo está passando com rapidez e os fenômenos ocorrem a todo instante, tudo muda em todo momento, nos incentivando, nos impulsionando a progredir, muitas vezes até à força, né? Até contra a nossa vontade. E aí nós vemos Jesus. O que Jesus tem a ver com essa situação de destruição em que vivenciamos agora? No Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 11, Jesus deixou ali registrado uma profecia que estava mostrando o que iria acontecer na Terra, exatamente nos momentos em que vivenciamos agora. Vamos ler o versículo. Haverá grandes terremotos, fomes e pestilências em vários lugares e coisas espantosas e grandes sinais do céu. Vamos analisar essa fala do Cristo. Essa fala está naquele conjunto de palavras de Jesus que ficou denominado como sermão profético, em que ele faz várias profecias e que combinam com o momento atual que a Terra está vivenciando. A fase de terremotos nós já passamos muito fortes. Poderemos ter outros, né? Não sabemos. Fomes também, já houve fome na Terra, já houve fome na China, na Rússia, na África, grandes fomes. E pestilências, já houve e estamos passando por uma agora, né? Estamos vivenciando a pandemia do coronavírus, este vírus mortal que tem tirado o sono de todos nós. E as coisas espantosas e grandes sinais do céu, este aí nós estamos esperando, né? Acreditamos que, quem sabe, estes sinais do céu poderão vir daqui a um tempo, porque nós sabemos que há civilizações em outros planetas. O próprio Jesus afirmou, na casa do Pai há muitas moradas. Mas por que nós não contactamos com estes seres extraterrestres? Por que eles não nos visitam? Exatamente porque a humanidade está avançada no intelecto, mas no moral ainda não avançou. É necessário que o ser humano se torne menos bélico e mais amoroso para que espíritos que residem em outros mundos possam trazer para nós aqui, nos visitar, trazendo as suas tecnologias muito mais avançadas. Mas como fazer isto agora? Imaginemos que se surgisse um extraterrestre trazendo uma tecnologia avançada. O que os homens de atualmente fariam com essa tecnologia? A primeira ideia deles, dos que governam os países, seria aproveitar a tecnologia para reforçar a sua segurança militar e também para quê? Para terem mais domínio e mais poder. Então, Deus, sabiamente, vai adiando essa oportunidade de nós termos estes
grandes sinais do céu, até que nós possamos merecer recebê-los. Então, Jesus já estava nos informando sobre tudo isso. E aí nós vamos entender, então, o porquê da transição planetária. Nós sabemos, pelos estudos espíritas, que existem mundos primitivos, são os mundos que estão sendo criados mais recentemente por Deus, porque Deus cria incessantemente. Existem os mundos de expiação e prova, no qual a Terra é um destes. E existem os mundos de regeneração, que são os mundos aos quais a Terra um dia estará nessa fase. E, segundo informam os espíritos, já está havendo este momento de transição de expiações e provas para mundo de regeneração. E depois dos mundos de regeneração, ainda existem os mundos felizes, onde só predomina o bem, o amor. Não existe dor, não existe sofrimento. Então, nós estamos nessa fase de transição, de um mundo de sofrimento para um mundo de relativa felicidade. E por que Kardec colocou na Gênesis esse título, A Geração Nova, lá no capítulo 17? É porque, desde a época da Gênesis, 1860 e tantos, já estavam reencarnando aqui na Terra espíritos que iriam nos ajudar a acelerar este processo de evolução. Espíritos com muita inteligência, ainda mais inteligentes do que mais moralizados, mas muitos também moralizados. E essa geração nova, então, ela está surgindo. E para que ela surja, é preciso que se destrua a geração antiga, a geração mais velha, e onde tem todos tido a oportunidade de muitos se transferirem para outras paragens. E ele, então, os espíritos, Kardec, então, descreveu poeticamente da seguinte forma, que no outono as folhas mortas caem batidas pelas rajadas e pelos golpes de vento, porém, para renascerem mais vivazes sob o mesmo sopro de vida que não se extingue, mas se purifica. Ele fez uma analogia com o clima, não é? Nós sabemos que no outono as folhas das árvores, elas murcham e elas caem e são levadas ao longe pelas rajadas e golpes de vento. E essas folhas, elas vão cair em um terreno mais para frente, onde depois se tornarão adubos que irão fertilizar a terra para o crescimento de novas árvores, para renascerem mais vivazes sob o mesmo sopro de vida. E nós sabemos que, passado o outono e o inverno, quando chega a primavera, as folhas já ressurgiram verdes, floridas, né? E mais vivazes e mais belas. E ele, então, explica, os flagelos destroem o corpo, não o espírito. Os flagelos ativam o movimento de vai e vem entre o mundo físico e o mundo espiritual. É o que estamos presenciando agora, não é? Quantas criaturas desencarnando ao mesmo tempo, juntas, em coletividade. É o vai e vem entre o mundo físico e o mundo espiritual. É um aceleramento desta situação. Na história da humanidade, as grandes crises sociais se seguiu uma era de progresso. Olha só, como o próprio exemplo da Segunda Guerra Mundial nos traz. Durante a Segunda Guerra,
de 1939 a 1945, as potências em guerra se esforçaram para construir armas cada vez mais poderosas para se defenderem e atacarem os seus inimigos. E nessa luta para construir, os cientistas descobriram a bomba atômica, que a princípio teve essa função destruidora. Destruiu 2 cidades do Japão, Hiroshima e Nagasaki, matando milhares de pessoas em poucos minutos. Mas, passada a guerra, toda essa tecnologia usada para a descoberta da bomba atômica foi utilizada na ciência, mais especificamente na medicina, sendo possível as radiografias, sendo possível as filmagens interior do corpo, a criação do raio laser, que realiza cirurgias quase nada invasivas, cirurgias rápidas, sem muitos transtornos, só com a força do raio laser, que veio com a descoberta da bomba atômica. Então, esses momentos de guerra, de flagelo, de destruição, eles, quando passam, trazem um imenso progresso para a humanidade. E aí, então, Kardec perguntou, como se processa a aprovação coletiva? Como que é o mecanismo desta coletividade? Como que os espíritos fazem para reunir pessoas assim, para desencarnarem da mesma forma, na mesma situação? Eles responderam, o mecanismo da justiça na lei das compensações funciona, então, espontaneamente, através dos prepostos do Cristo, que convocam os comparsas na dívida do pretérito para os resgates em comum. Olha a sabedoria infinita de Deus. Ele criou leis de compensações. Que leis são essas? A cada um será dado segundo as suas obras, afirmou Jesus. Então, nós recebemos aquilo que nós fizemos. Os nossos atos geram consequências, a cujas consequências nós nos responsabilizamos. Se são atos no bem, as consequências serão de paz e de tranquilidade para nós. Mas se os nossos atos foram para a destruição, para o mal, evidentemente que esses males se voltarão contra nós. Então, nas leis das compensações, nós teremos que compensar a harmonia do universo que nós tisnamos. Nós desequilibramos a harmonia universal do bem e da paz com nossos atos negativos. Então, nós temos que compensar e reharmonizar depois. Podemos fazer isso com o amor, através do amor, mas se não fizermos com amor, infelizmente, faremos com o sofrimento. Então, por esta razão, muitas vezes intitulais doloroso acaso as circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares, mais diferentes, no mesmo acidente que lhes ocasiona a morte do corpo físico, ou as mais variadas mutilações no quadro dos seus compromissos individuais. Nós recordamos há pouco tempo várias quedas de aviões superlotados, 300, 400 pessoas, todas morrendo ali, caindo no mar ou caindo em terra. E aí a gente fica pensando, como que pode isso? E pessoas de diversos países do mundo que nem se conheciam foram reunidas ali por essas leis da compensação e tiveram que morrer naquelas circunstâncias terríveis. Agora, teve outras que não passaram por isso.
Muitos adquiriram passagem naquele voo, mas, por um motivo ou outro, deixaram de ir. Outros, nós vimos nas reportagens, perderam a hora por causa do trânsito engarrafado. Então, nós vemos que só desencarnou ali, naquele acidente, quem necessitava passar por aquela situação, né? E o livro Cartas e Crônicas de Psicografia do Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos, lá no capítulo 6º, intitulado Tragédia no Circo, nós vamos ver com bastante objetividade como que funciona este mecanismo de compensações. Temos aqui uma imagem do Coliseu Romano. Era um local onde milhares de cristãos foram brutalmente devorados pelas feras em tardes festivas para a população romana assistir. Mas o fato que nós vamos narrar não aconteceu exatamente aí no Coliseu Romano. Ele aconteceu na cidade de Lyon, na França, no Théâtre Gallo-Romain. Essa cidade, Lyon, na França, que também é a cidade natal de Allan Kardec, no tempo, lá nos primeiros séculos do cristianismo, ela foi dominada pelos romanos. Toda aquela região da França se chamava Gália, e ela foi invadida pelos romanos, que dominaram durante muitos anos, restando até hoje ruínas, inclusive deste mesmo teatro ao ar livre, né, onde aconteceu o caso narrado pelo Humberto de Campos. Então, ele foi construído nas colinas do bairro Fourvière, na cidade de Lyon, no início do século II depois de Cristo. E o que aconteceu aí nesta cidade? Segundo Humberto de Campos, ditando pelo Chico Xavier, no ano de 177 depois de Cristo, da era cristã, a cidade de Lyon estava em festa. Era um final de semana. E eles iriam receber um patrício, um conterrâneo deles, que havia se destacado muito nas guerras romanas. Ele havia se tornado um general romano e ele foi homenageado em Roma, recebeu títulos de grande general, né? E ele, então, iria, agora aposentado, retornar para a sua cidade de Lyon para terminar os seus dias, seus anos de vida na cidade de Lyon. E como ele era muito famoso naquela época, as grandes celebridades eram os generais que venciam batalhas. Ele iria ser recebido na cidade em grande pompa, em uma festa esplendorosa. E na véspera se reuniu na prefeitura dessa cidade, de Lyon, um grupo de pessoas, mais ou menos 1000 pessoas, que estavam se responsabilizando para promover essa festa. E lá, então, eles começaram a pedir sugestões. O que é que eles fariam para homenagear este grande herói? Alguns sugeriram os gladiadores. Então, ficou acertado que haveria lutas de gladiadores. Outros sugeriram danças e bailarinas, e também sugeriram. No meio daquela multidão de 1000 pessoas, alguém gritou um grito terrível: cristãos às feras! E todos aplaudiram a ideia. Mas teve um que pensou, mas isso não vai ser nada muito inédito, porque em Roma eles já estão fazendo isso. Como que nós vamos fazer, então?
Aí pensaram e meditaram e chegaram a uma conclusão, a uma terrível conclusão. Decidiram ali saírem todos depois daquela reunião e durante a noite invadir as casas dos cristãos e aprisionarem mulheres, crianças e velhos, levando para a prisão para que eles fossem ser devorados por feras na arena. Só que eles ainda acrescentaram um detalhe. Durante a noite, eles foram invadir as casas dos cristãos, levaram as mulheres e crianças e, ao prepararem a arena para essas execuções, eles tiveram a ideia de colocar resina em óleo em torno dela e colocarem também madeiras, fazendo um círculo fechado de madeiras embebidas em óleo altamente inflamável. E eles então colocaram ali no meio, empurraram as mulheres e crianças e velhos para um canto desta arena e eles pegaram os cavalos antigos da África, aqueles cavalos que já não serviam mais para o exército, e prenderam todos ali dentro. E, em um dado momento, naquele instante de exaltação, aquele herói lionês que havia se destacado, eles atearam fogo nas vigas de madeira. E então ocorreu aquele incêndio, aquele horror. Os cavalos, apavorados com fogo, correram em desabalada dentro da arena e milhares de crianças morreram pisoteadas e carbonizadas naquele momento drástico. E aquela multidão toda aplaudindo aquela cena feérica de labaredas enormes, comendo os corpos e gritos e coisas terríveis. Passou-se o tempo. Em 1961, na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, foram reunidos todos estes que participaram da organização da festa. E, naquele dia, Niterói iria receber o Gran Circo norte-americano, uma semana antes do Natal, no dia 17 de dezembro. E em um dado momento, temos aqui até uma imagem do bilhete de entrada, anunciando um circo que chegava. E o circo era tão interessante que ele iria estrear um tipo de material novo, que era o nylon, que havia sido há pouco tempo descoberto. Eram lonas de nylon que cobriam o sítio. O que aconteceu? Um dos trabalhadores do circo, que havia sido despedido semanas antes, aborrecido por ter sido demitido, ele coloca fogo no circo, na lona. E a lona, então, começa a pegar fogo. E deixou mais de 500 mortos e 120 mutilados. Foi a maior tragédia que Niterói já viveu e causou comoção no mundo inteiro, com votos de pesar, inclusive, do Papa João XXIII. As cenas foram tão dantescas que os animais apavorados corriam dentro do circo pisoteando. Aqueles que não morreram do fogo que desciam, porque o nylon foi derretendo e caía e colava na pele das pessoas, provocando queimaduras horríveis. Quem não morreu pisoteado, morreu do fogo. Então, nós percebemos, quase 18 séculos depois de tudo isso, estes espíritos vieram a pagar pelo que fizeram. Esses daí são fotos dos jornais da época, Jornal do Brasil,
centenas de mortos foram sepultados em covas raras. E vemos aí 3 personagens políticos que conviveram conosco até pouco tempo: Jânio Quadro, João Goulart, Tancredo Neves, fazendo visitas aos sobreviventes do circo de Niterói. E então nós refletimos aqui: como pode acontecer uma situação assim? Alguém pode pensar, mas demorou muitos anos, muitos séculos, para que esses espíritos pagassem pelo mal que fizeram. Sim, demorou. Mas Deus sabe o que faz, não é? Por que essa demora? Porque Deus, ele não é uma criatura, um ser, algo punitivo. Ele não utiliza do sofrimento para nos punir. O sofrimento, ele existe para nos educar. Os castigos que recebemos são castigos de um pai amoroso que quer ver o nosso progresso, a nossa felicidade. E esse sofrimento só ocorre para nós quando nós já temos condições e estruturas psíquicas e espirituais de passar por aquela dor. Então, esses espíritos que promoveram essa chacina na época eram espíritos primitivos, ainda em início de formação. Nem tiveram tanta responsabilidade espiritual nos atos. Então, somente quando eles passaram por muitos séculos de experiência na carne, que evoluíram mesmo, aí que eles tiveram condições de passar por esse sofrimento, para que esse sofrimento tenha valor na sua evolução espiritual. Por isso demorou tanto. Por isso que Deus sabe que cada um de nós carrega a sua cruz, aquela que nós suportamos carregar. E para nós refletirmos numa situação nova que estamos vivenciando agora, né, que é a pandemia, nós podemos refletir sobre a primeira pandemia dos séculos, da Idade Moderna, que é a epidemia do cólera. E nós vamos ver uma revelação desta epidemia trazida por Allan Kardec na Revista Espírita de 1865. Olha só, Kardec, ele recebia muitas cartas das pessoas que estavam conhecendo a doutrina espírita e queriam entender mais. E uma das cartas veio de uma cidade do interior da França, em que o missivista dizia que na cidade dele nenhum espírita havia morrido pela questão da cólera. Nenhum deles. E ele disse, então, que esse acontecimento que houve com os espíritas, ele estava querendo dizer que os espíritas eram diferentes dos outros, que por isso que isso não acontecia. Ele quis dizer que os espíritas eram melhores que as pessoas comuns. Kardec, então, respondeu a este missivista de uma forma interessante, dando a explicação para nós, né? Aí nós sabemos que a cólera ela é originária da Índia, onde é uma doença endêmica, até hoje ainda tem. E existem notícias desde o ano 500 a.C., escrita em sânscrito e em grego, relatando doenças parecidas com a cólera. Ela deixa a criatura totalmente seca, porque ela elimina os líquidos do corpo humano e a pessoa morre dessa forma, uma forma terrível. Gaspar Corrêa, que participou da viagem de Vasco da Gama à Índia, anotou a ocorrência de uma virulenta doença
na região do Malabar. Dessa forma, Gaspar Correia descreveu uma doença fulminante, uma forte dor de barriga que matava as pessoas em 8 horas. Aí Kardec respondeu para ele: os espíritas podem, sem dúvida, morrer do cólera, como todo mundo, porque seu corpo não é mais imortal do que o dos outros, e que, quando a hora é chegada, é preciso partir, quer isso seja por essa causa, o cólera, ou por uma outra qualquer. Olha só, isso aconteceu, né, em 1865. Estava havendo um surto de cólera no mundo, que teve vários surtos, várias pandemias em diversos anos. E Kardec teve a oportunidade de dar essa explicação. E é uma explicação atual, válida até hoje. Basta que nós mudemos uma palavra desse texto. Ao invés de nós falarmos morrer do cólera, podemos dizer morrer do coronavírus, né? Como todo mundo. Porque o corpo do espírita não é mais imortal do que o dos outros. E que quando a hora é chegada, é preciso partir. Quer isso seja por uma causa, a Covid-19, ou por uma outra qualquer. E ele disse na carta que ele respondeu, que está nessa revista: o cólera é uma dessas causas que não tem de particular senão levar um número maior de pessoas ao mesmo tempo, o que produz mais sensação. Parte-se em massa, em lugar de partir por partes. Eis toda a diferença. E aí nós podemos dizer que a Covid também é uma dessas causas, que a particularidade é levar um número maior de pessoas ao mesmo tempo. E isso causa esse temor, causa essa impressão ruim, porque muitos desencarnam ao mesmo tempo. Partem-se em massa, em lugar de partir por partes. Eis toda a diferença. Quer dizer, 500 mil brasileiros estão indo embora, né? É uma desencarnação coletiva que a sociedade brasileira, nós, espíritos reencarnados no Brasil, tivemos que passar nessas circunstâncias dolorosas. Em outros países foram menos mortes, né? Tiveram melhores merecimentos. Mas, infelizmente, nós tivemos que passar por essa situação em que estamos vivendo agora, de mais de 2.000 mortes a cada dia. Mas isso está dentro do programa divino para a nossa evolução, né? O provérbio popular diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Nós podemos completar que as linhas não são tortas. Tortos são os nossos raciocínios, porque os raciocínios de Deus são lineares, são eternos, são harmônicos, e ele se utiliza, né, do homem para punir o homem. E Jesus disse, né, o escândalo é necessário, porém, ai daquele que o praticar. Então, nós temos que passar por essa situação, e ai daqueles que estão promovendo ou fazendo com que isso perdure mais, né? Tudo está previsto na lei divina. E aí a gente vê que o Espiritismo, caminhando de par com o progresso, jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Aí nós percebemos que Kardec deixou claro que o Espiritismo honra a ciência, valoriza a ciência em todos os termos, porque a ciência é uma dádiva divina. Deus nos deu a inteligência para que nós pudéssemos descobrir aquilo que ele já sabe que existe e que é para o nosso benefício. Então,
Se uma verdade nova se revelar, o Espiritismo irá aceitar. Emprestemos o nosso concurso a todas as iniciativas que nobilitem o penoso esforço das coletividades humanas, e não olvidemos que todo bem praticado reverterá em benefício da nossa própria individualidade. Então, vamos valorizar as descobertas científicas, as vacinas, tudo que Deus nos permitiu descobrir para minimizar as nossas dores, para que a destruição que é necessária não seja tão dolorosa para todos nós. E então, finalizando o nosso estudo da noite, lá na Gênesis nós vamos ver, por estarem muitos, apesar de suas imperfeições, maduros para a transformação, é que muitos partem, a fim de se retemperarem em fonte mais pura. Kardec está nos deixando essa lição de otimismo para que nós não choremos tanto os nossos entes queridos que partiram, porque eles já estavam maduros para essa transformação. E eles já se partiram para se retemperar em fonte mais pura e para poderem depois retornar à Terra mais evoluída, mais pacificada, para ter uma vida mais feliz. Que Jesus, então, nos abençoe a todos e nos permita que possamos levar adiante esses momentos tormentosos que vivenciamos, mantendo a esperança em nossos corações, o otimismo e a certeza de que Deus está controlando tudo e que Deus tudo pode fazer. Que Jesus nos abençoe a todos. E assim, meus irmãos, concluímos mais uma noite de estudos. Muito obrigado a todos vocês pela participação. Obrigado ao nosso irmão José Fernando, que com carinho preparou as reflexões da noite de hoje. Que tenhamos todos uma boa semana, fiquemos todos com Deus, que o Mestre Jesus e a espiritualidade amiga continuem a nos acompanhar durante a nossa jornada. Que os nossos corações possam estar sempre repletos de fé, esperança e caridade, que assim seja.